Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar com as notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a antecipação de vacinas para professores e policiais militares no Rio de Janeiro. O projeto tenta enquadrar as redes sociais, mas vai acabar atingindo a liberdade de imprensa. Randolph Rodrigues, o senador DPVAT, ou Gazela Saltitante, cita Hitler ao criticar a atuação do presidente Bolsonaro durante a pandemia. O que Randolph Rodrigues esqueceu é que a responsabilidade da gestão da pandemia era de prefeitos e governadores. Supremo Tribunal Federal arquiva notícia-crime contra o presidente Bolsonaro por demora na compra da Sputnik V. Milagre, uma decisão favorável ao presidente Bolsonaro. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, defende novo debate sobre o imposto digital. Se você chamar de CPMF, assassina a discussão. Então a gente engana o povo e chama de imposto digital. Lula apavorado com o fato de João Santana ser o novo marqueteiro de Ciro Gomes, e não é pela competência de João Santana, é o que ele pode revelar ao cangaceiro. E Cajuru critica as manifestações no dia 1º de maio. É gente paga ou alienada, melhor ser alienada do que ser um traidor sem vergonha que grava ligações, não é verdade, Cajuru? E CPI da pandemia, houve Mandetta e Taishi na terça-feira, hoje, e o que me chamou a atenção foi que a audiência deles, o interrogatório deles, vai ser dividido em dois, será curto, mas do Pazuello não, levará um dia inteiro. E por que eles querem fazer isso com o Pazuello? Para ver se com cansaço ele acaba revelando mais coisa. Eu acho que eles não sabem como funciona um militar. Ele pode falar por 48 horas que ele não vai revelar nada além da verdade. E o Ministério Público Federal pede que a ação sobre doações do Instituto Lula seja remetido a São Paulo. Eles receberam dinheiro da Odebrecht. Enquanto a Alemanha vai cancelar pela segunda vez a Oktoberfest, Wuhan, o epicentro da pandemia, está promovendo aglomerações, festas e todo mundo sem máscara como se não tivesse existido o vírus. E novo salário mínimo da Venezuela não consegue comprar 1 quilo de carne. É esse regime que o PT, PSOL, PCdoB, entre outros, quer implantar aqui no Brasil. E sorrateiramente, Renan Calheiros planeja encontros com integrantes das Forças Armadas. E se você já gostou da minha pré-pauta, por favor, compartilha, dá o like, diz para mim do que você gostou, ou se não gostou, dá dislike, diz o que não gostou e confere se você ainda está inscrito, porque o YouTube está tirando, e confere também o sininho, tá? Então vamos com as notícias. Randolph Rodrigues cita Hitler para criticar a atuação do presidente Bolsonaro na pandemia. Segundo o senador Gazela Saltitante, existe hoje um morticínio em curso no Brasil. Quem for responsável passará para a história da mesma forma que Hitler passou. O senador atribuiu ao negacionismo as 400 mil mortes pelo vírus chinês no Brasil. Os cadáveres estão colocados. Foi o negacionismo que fez cadáveres surgirem. São 400 mil brasileiros mortos. Não querer apurar a responsabilidade dessa seria a omissão gravíssima, principalmente quando órgãos não fizeram. O senador esqueceu que quem é responsável pelas 400 mil mortes são justamente prefeitos e governadores que receberam bilhões de reais do governo federal e fizeram compras superfaturadas sem licitação, desviaram, fizeram canteiros em hospital de campanha. Alguns hospitais de campanha, como o do Rio Grande do Sul, durou apenas 15 dias e custou milhões de reais, mas isso não interessa, já que Renan Calheiros e o Randolph Rodrigues estão resistentes em chamar os governadores e prefeitos. Eles querem focar em ministros, ex-ministros e no governo federal. É sério mesmo que eles querem apurar a responsabilidade de 400 mil mortos? Ou eles querem transformar os 400 mil mortos em palanque político? E STF arquiva a notícia-crime contra o presidente Bolsonaro por demora na compra da Sputnik. Mas qual que foi o argumento? Notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal. Nada impede, evidentemente, que o peticionário formule a notícia-crime diretamente à Procuradoria-Geral da República, assinalou o Fux. Mas, de qualquer forma, pela primeira vez, o STF respeita
alguma competência. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende debate sobre novo imposto digital. Se você chama de CPMF, essa ser a discussão, ou seja, se você fala a verdade para o contribuinte, para o eleitor, você tira aí dele o poder de ver o novo imposto com um novo olhar, e essa história de imposto digital é mais uma forma de tirar dinheiro do pagador de imposto, já que as compras online aumentaram bastante, e eles querem fazer o quê? Eles querem que o banco pague uma taxa ao governo por mês de todas as suas compras, digamos que seja, sei lá, 5%. A gente já paga imposto em tudo, a gente já paga imposto estadual e federal, em alimentação, vestuário, água, luz, gasolina, em tudo. E agora querem colocar uma nova CPMF para tirar mais dinheiro da gente. Agora, falar em acabar com penduricários dos deputados e senadores, como carro, gasolina, dinheiro para divulgar mandato, dinheiro para mandar cartinha pelo correio e tudo mais que sai do nosso bolso, isso eles não falam não, tá? E nem acabar com super salários. Isso não está em conta. O que está em voga é tirar mais um pouco do seu dinheiro, que já está pouco, não é verdade? E projeto tenta enquadrar redes sociais, mas pode atingir a liberdade de imprensa. Projeto tenta redefinir significado de notícia e determina o que será divulgado. Isso nada mais é que mais um passo para a censura das redes sociais, para que a narrativa volte para a grande imprensa. O projeto é do deputado Denis Bezerra, do Partido Socialista Brasileiro, tinha que ser, né? Que está em tramitação na Câmara e pode ferir a de morte a liberdade de imprensa. O pretexto de alterar o Marco Civil da Internet, que mal entrou em vigor, o projeto tenta redefinir o significado de notícia. Se aprovado, obrigará as empresas como Google e Facebook a promover a pluralidade e diversidade de notícias, relativizando a liberdade de expressão e a remunerar as empresas noticiosas pelo uso de seus conteúdos nas plataformas digitais. O que está acontecendo? A Austrália aprovou uma lei dessa em que Facebook e Google têm obrigação de remunerar as notícias publicadas, e eles começaram a barrar as notícias, eles começaram a bloquear as notícias. Olha que legal. Então, se eu chego e coloco um conteúdo de notícia, o Facebook vai falar, não quero remunerar. Então, eu vou lá e vou bloquear. Inclusive, a coluna Diário do Poder, Denis Bezerra disse que o seu projeto pretende evitar o uso gratuito de trabalho intelectual jornalístico. Se o jornalista coloca o material dele nas redes sociais, é justamente para divulgação. Então, isso não é uso gratuito de trabalho intelectual. Isso somos nós divulgando o nosso trabalho para vocês, entendeu? Mas ele quer cortar isso porque ele sabe que as redes sociais estão fortes demais. E não esqueçam da Lei da Ordem Democrática de Direito, que já está na cara do gol para ser julgada. E vamos falar um pouquinho de Lula desesperado, porque é engraçado saber que ele está com medo do que a dupla Santana e Ciro Gomes pode fazer com ele. Segundo a matéria, quem esteve com Lula nos últimos dias diz que ele está apavorado com a parceria anunciada entre Ciro Gomes e João Santana para a campanha de 2022. Foi a pior notícia para o PT desde que Lula se tornou elegível novamente, afirmou o interlocutor do ex-presidente. Esse é o problema de quem deve. Quem deve, teme. Imagina, ele não tá dormindo, tipo, meu Deus do céu, o João Santana sabe isso. Meu Deus do céu, e se o João Santana der aquilo? E outra, gente, não vamos esquecer que Ciro Gomes vai concorrer contra Lula para a presidência de 2022. Imagina a bomba assim, ó, que o Ciro Gomes pode ter na mão e jogar no meio de um debate, o Lula nem saber como sair. As cenas dos próximos capítulos eu aguardo com ansiedade e, claro, neste caso, eu estou torcendo pela briga Pega Fogo Cabaré, porque é isso que a gente gosta em época de eleição. E Cajuru, o cara que vaza ligações telefônicas, critica a manifestação do dia 1º de maio. É gente paga ou alienada. Senador, vem cá, deixa eu contar uma coisa para você. Não tem qualquer possibilidade de pagar milhões de pessoas que ocuparam, por exemplo, a Avenida Paulista. Foi entre 1 milhão ou 1 milhão e 200 mil pessoas.
que ocuparam a Avenida Paulista. Não há caixa, não há imposto, não há dinheiro que pague todas essas pessoas, primeiro. Segundo, você acha que todo mundo tem o seu caráter, que defende alguma coisa mediante a pagamento? Não. O povo brasileiro está unido e está unido contra pessoas como o senhor, que não passa de um aproveitador oportunista que está tentando prejudicar o presidente Bolsonaro, que achou que com a divulgação da ligação ia abalar o caráter e a confiança do povo no presidente, e o que aconteceu foi exatamente o que aconteceu quando foi divulgado a gravação ministerial. Ele mostrou que ele tem caráter, que ele tem ética e que ele é justo. Quem investigar, me investiga, não devo nada, mas investigue governadores e prefeitos. Então, quem é pago ou alienado é o senhor e a sua corja. E CPI da Covid, houve Mandetta e Taishi na terça-feira, hoje, e nós esperamos aí um depoimento do Taishi ético e do Mandetta político, porque o Mandetta é político, tanto que ele saiu fazendo barulho e o Taishi saiu quieto. Olha, não dá para mim, não quero mais, vou sair fora, e se calou. Agora, Mandetta saiu fazendo politicagem, então a gente já pode aí prever mais ou menos o que será o depoimento. O Taishi vai falar o que aconteceu, o que não aconteceu e por que ele saiu, e o Mandetta do fique em casa e só procure um hospital se você já estiver morrendo, vai usar todo este momento para um palanque eleitoral, porque ele vai concorrer em 2022. E o Ministério Público Federal pede que a ação sobre doações ao Instituto Lula seja encaminhada a São Paulo. O plenário do Supremo Tribunal Federal havia decidido que os processos relacionados ao ex-presidente na Lava Jato deveriam ser encaminhados à Justiça do Distrito Federal, mas o Ministério Público quer saber de onde que saiu 4 milhões da Odebrecht para o Instituto Lula e o que eles fizeram com esse dinheiro. No caso dos autos, tanto os réus residem em São Paulo, como a sede do Instituto Lula assinaram dos recibos e doadores estão localizadas lá, aqui em São Paulo, sendo então a Justiça Federal de São Paulo a competente para apurar os fatos mencionados, e essa eu pago para ver, porque a única coisa que eu quero é queima Lula. Te safaram no Supremo Tribunal Federal, mas muita coisa ainda tá para rolar. E a justiça de Deus, meu amigo, esta não dorme nunca. E com aglomeração e sem máscara, Wuhan tem festival de música eletrônica logo no epicentro da pandemia, no coração da pandemia. Enquanto isso, a Alemanha cancela pela segunda vez seguida a Oktoberfest. Então, vocês já sacaram qual é que foi realmente essa do vírus, né? Coloca todo mundo dentro de casa, mata a economia, enquanto a China comemora e ri da sua cara e, claro, lucra, porque foi o único PIB que cresceu consideravelmente nesse último ano. E novo salário mínimo da Venezuela não compra 1 quilo de carne. 10 milhões de bolívares equivalem a 3 dólares e 50 centavos, e é esse regime que o PT quer impor para o Brasil. PT, PSOL, PCdoB, quantos P vocês quiserem aí, PSDB, quer impor para o Brasil, e enaltecem o ditador genocida Maduro, que agarrou o gosto pelo poder, né, o narcotraficante, e esse tipo de gente que Gleisi Hoffmann sai defendendo, inclusive foi assistir à posse dele, né? E sorrateiramente Renan planeja encontros com integrantes das Forças Armadas. Certamente as intenções de Renan Calheiros na relatoria da CPI da pandemia são as piores possíveis. E o fato é que o tenebroso senador alagoano vem buscando uma aproximação com militares das Forças Armadas e usa como moeda de troca a garantia de que as tropas não estarão no centro das investigações. Eu não sei que medo é esse que o Renan tá. Quem começou com tudo isso foi ele. Ele pode pedir para sair, mas não. Ele está tentando desesperadamente fazer acordo. Por outro lado, o grupo denominado G7 da CPI da Covid já discute a convocação do general Edson Pujol, ex-comandante do Exército. Da mesma forma, os senadores preparam um longo depoimento do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para quarta-feira. O objetivo é levar o general do Exército à exaustão
a fim de que ele cometa deslizes e diga à CPI aquilo que eles querem ouvir para culpar o governo Bolsonaro de ações e omissões no combate à pandemia. O objetivo é claro, atingir o presidente Bolsonaro. Mas mal sabe ele que esses caras do exército são treinados para ficar sem comer 20 dias. O que será para aguentar um depoimento aí de 5, 6 horas? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de militares, não estamos falando da geração Fiuk. Vamos combinar, né? E essa estratégia que eles estão usando é a mesma estratégia usada pela polícia americana para descobrir terroristas, que é ficar questionando, interrogando a pessoa até exaustão para ver se ela cai em contradição. Pago para ver Pazuello cair em contradição. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a antecipação de vacinas de policiais militares e professores no Rio de Janeiro, tudo com a intenção de que a tropa não volte para a rua e suba os morros e que os professores não voltem para as salas de aula. Qual a intenção de manter o Rio de Janeiro sem segurança e sem aula? Essa pergunta eu deixo para vocês responderem para mim nos comentários. Encontro vocês às 5h30 da tarde. E por que não às 4h30? Porque eu tenho 2 filhos e ambos estão em sistema EAD e as coisas estão bem complicadas aqui dentro. Então, 5h30 da tarde, encontro vocês às 9h30 da noite lá no Jornal da Cidade online. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!